Mateus 14, do verso 12 em diante, diz assim o texto sagrado. Vocês entenderam, gente, o que eu falei? Quem entende, já me desculpa, concorda e aceita, pode dar um graças a Deus? Graças a Deus. Isso. Quem não vai ficar revoltado, diga: Deus me livre. Deus me livre. Maravilha. Diz assim: a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Verso 12. Então chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. Ouvindo isto, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, e sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhe vós mesmos de comer. Então eles lhe disseram: mas Senhor, nós temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse ele: tragam aqui. E tendo mandado que a multidão assentasse-se sobre a relva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E comeram naquele dia quase cerca de 1000 homens, sem contar mulheres e crianças. Verso 22. Logo em seguida, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E ao cair da tarde, estava ali sozinho. Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus, crente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Parece frase de roteiro de novela, o que eu vou te pedir para acabar de dizer já já. Mas não é. É uma maneira para simplificar o entendimento do rumo profético que o Senhor nos confiou para essa noite na nossa vida. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e você vai dizer para ela deste jeito, assim, ó: eu vou, mas eu volto. Entendeu? Você vai dizer para ela: eu vou, mas eu volto. E aí, para acabar, depois que você disser isso, você vai dizer para ela: me espera na volta. Entendeu? Eu vou, mas eu volto. Me espera na volta. É 1, é 2, é 3, diga. Glória a Deus. Agora coloque a Bíblia sobre o seu colo, dê a mão à pessoa que está ao seu lado e vamos orar. Oh, aleluia. Eu quero convidar a oração todas as pessoas que entraram hoje aqui e não podem sair daqui nessa noite sem uma direção da parte de Deus. Eu quero convidar a fechar os olhos e a inclinar a cabeça todas aquelas que sabem que só podem receber de Deus uma resposta quando se humilham diante dele. Eu quero agora concordar em oração com você para que o Senhor capture a sua mente, para que o Espírito Santo de Deus possa sincronizar a sua mente na frequência do céu, para que você não fique aqui de olhos fechados e de cabeça encurvada só porque eu estou pedindo, mas pensando na conta que ficou, nas horas do relógio, no que você precisa buscar dentro do carro, em quem ficou em casa. Não, porque diante da presença de Deus não podemos cochear em 2 pensamentos. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Feche os olhos, curve a cabeça agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nessa reunião de oração, nesta noite de domingo, adorando o Teu nome na beleza da Tua santidade.
Nós te glorificamos porque nesta noite podemos entrar nos teus átrios com hinos, nós podemos nos apresentar diante de ti com louvores. Verdadeiramente o Senhor tem colocado um louvor na nossa boca. Obrigada, Senhor, por todos os dias de vitória, de livramento, de lutas, de superação. Obrigada porque as tuas mãos não estão encolhidas que não possam abençoar, nem os teus ouvidos agravados que não possam ouvir. A tua mão tem se mantido estendida sobre nós, Senhor, e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor. Muitos de nós estamos aqui nesta noite arrumados, bem vestidos, mas tu sabes que algumas almas entraram aqui craqueladas, em pedaços. Algumas mentes entraram aqui confusas. Pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo um dilema com a ansiedade. Gente que tem vivido num tempo de ansiedade tão grande, tão grande, tão grande, que enquanto neste momento de paz eu oro, ela tem dificuldade, ele tem dificuldade de fechar os olhos, de conseguir concordar com a palavra de oração. Não é que ele não quer, não é que ela não precise, mas é porque ele tem sido dominado por algemas de ansiedade. Mas agora, Senhor, nós invocamos a supremacia do teu nome, o teu nome que é sobre todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Senhor, nós clamamos agora o teu nome, a qual todo o inferno teme, treme, respeita e reverencia, porque não há absolutamente nada que possa se opor à tua soberana vontade. Teu é o querer e o efetuar, e o nosso querer nesta noite é entrar dentro do teu querer. Senhor, eu te peço agora, traz essa mente e esse coração, vai tirando toda a confusão, toda a ansiedade, todo o desespero, toda a amargura. Ah, Senhor, é debaixo da tua palavra que há de ser pregada. Enche a minha boca com a tua verdade, enche a minha boca com a tua palavra que é viva, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é viva, a viva palavra, a tua palavra que é viva. Senhor, Sócrates é muito bom, Platão também era demais, Shakespeare falava coisas impressionantes, Buda deixou alguns ensinamentos, mas nenhum deles permanece para sempre. Mas a tua palavra permanece para sempre. A tua palavra não volta vazia. Nós reverenciamos a tua palavra, nós oramos sobre a tua palavra, porque ela não volta, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. E aquilo que o Senhor colocar na minha boca hoje, Senhor, não deixa voltar. Acerta o coração desse crente, acerta o coração deste homem, Senhor, alveja a mente desta mulher, de maneira que ela não possa resistir, de maneira que ele não possa rejeitar. Quem entrou aqui, Senhor, se sentindo oprimido, angustiado, cativo, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, vem, Senhor, sobre nós com libertação, com transformação. Quem entrou hoje aqui dizendo que estava desviado, estava, porque não está mais, traz de volta, chama pelo nome, traz ao conserto, porque ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. E agindo o Senhor, quem impedirá? Enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, cumpre o que tu disseste que faria, porque tu és fiel e não muda. Cumpre, Senhor, o que tu disseste que faria quando me chamou ao santo ministério da palavra, que enquanto eu estivesse ministrando a tua palavra, no estender das minhas mãos, pessoas seriam curadas, vidas seriam libertas, mentes seriam saradas, pessoas seriam impactadas. Faz isto nesta noite na missão da fé, alcança os corações, irradia sobre nós o teu poder. Fala, Deus. Fala, Deus, fala, Deus. Traz essa mente, Senhor. Alinha esse coração à vontade do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos assim. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. Você não precisa só ficar me vendo glorificar, você também tem liberdade para isso. Fique à vontade para adorar a Deus pelos motivos que você tem. Talvez você está esperando que eu te dê alguns motivos para que você faça isso.
Mas eu quero te dizer que você é livre. Você não precisa que eu te dê motivos. Você tem seus motivos. Venha nessa noite para a casa de Deus, consciente de que o culto só depende de você e você só precisa dos seus motivos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Comece a trazer à sua memória tudo que Deus já tem feito, e aí você não vai esperar eu dizer nada para glorificar. Você vai glorificar porque você tem motivos para isso. Glória a Deus. Alguém aí tem motivos? Alguém está lembrando de alguma coisa? Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A narrativa que nós acabamos de fazer menção, de Mateus capítulo 14, ela vai trazer para nós, na verdade, nos primeiros versículos do capítulo 14, que é onde está o contexto da história que nós lemos, né? O início está lá em cima e nós lemos da metade do caminho para baixo. Mas só para ficar muito bem esclarecido para todo mundo, a narrativa ela é um pouco triste no início dos capítulos, porque ela vai trazer o relato da morte de João Batista. João Batista, aquele que anunciava o reino, pregando a mensagem do arrependimento no deserto, aquele que foi confundido com o próprio Cristo por causa da virtude e do poder que se manifestava na vida dele ao mencionar a Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quem já ouviu falar de João Batista aqui? Oh, glória a Deus. Um homem comprometido com a verdade, um homem que era a verdade que pregava e que vivia a verdade que ministrava. Ao ser confundido com esse próprio Cristo que ele ministrava, ele vai dizer uma das palavras mais lindas da história que a gente usa em oração, a fim de querer adorar a Deus como João Batista adorava, de ser fiel a Jesus como João Batista foi. Quando disseram: João Batista, tu és o Cristo? E o texto vai dizer: e falou a verdade e não mentiu, dizendo: não o sou. Tinha tanto poder que alguém pensou: é ele, e ele disse: não sou. É você sim? Não, não sou. Aquele que vem antes de mim é depois de mim, mas é nascido primeiro do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento dos vossos pecados, mas aquele que vem após mim, que é primeiro do que eu, porque já foi nascido antes de mim, esse vos batizará com fogo. Oh, aleluia! Ele vai dizer que eu diminua e que ele cresça, que eu diminua e que ele cresça, que eu suma e que ele apareça. Eu particularmente tenho um carinho muito especial pela vida e o testemunho de João Batista, acima de alguns outros personagens da história bíblica, homens da história bíblica. Na verdade não são personagens porque são pessoas de verdade. E isso João Batista me chama a atenção em especial, porque ele teve uma vida que foi vivida em torno de especulação das pessoas, desde o dia em que ele nasceu. Você vai ver isso lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, logo nos primeiros capítulos. O texto vai dizer que depois que a mãe dele concebe e ela não podia conceber, Zacarias fica mudo, aquela história toda, e ele vira a tabuinha, diz que o nome do menino será João. Dada como a coisa se deu, o pai ficou mudo, entrou no templo falando, saiu do templo mudo, a mãe não gerava, gerou, o menino nasceu, não teve um nome equiparado ao nome de algum parente que já existisse, como é próprio da cultura judaizante, mas teve um nome totalmente atípico, diferente de todo mundo da família dele, e ficou confirmado que era João, de maneira que a vizinhança começou a especular entre si, dizendo: quem pois será este menino? Quem pois será este menino? Daí, para completar, na fase da adolescência para a mocidade, ele se muda para morar nos desertos. E lá nos desertos o texto diz que ele se alimenta de uma dieta extremamente balanceada para o deserto, mel silvestre e gafanhoto. E aí o texto vai dizer que ele aguardava no deserto até a hora em que deveria manifestar-se a Israel, porque tem tempo e tem hora para fazer as coisas de Deus. E aí quando chega a hora, ele chega anunciando uma palavra contundente. Para algumas pessoas dizem uma palavra dura. Eu não gosto de dizer uma palavra dura, porque palavra não é dura, irmão, palavra é palavra. E a palavra dele parece dura, e me desculpe, mas às vezes alguém diz que a palavra é dura porque é mole, porque palavra é palavra. E a palavra dele é uma palavra muito contundente, uma palavra própria para aquele tempo,
E ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E muitos se batizavam nos dias de João Batista. E aqueles que eram fariseus e outros sacerdotes que iam ao deserto para ouvir a mensagem ousada que ele pregava, porque como é que você vai pregar arrependimento para quem tem uma religião étnica, como o judeu, por exemplo? O judeu não se converte, o judeu ele nasce naquilo que nós acreditamos como conversão. Então ele estava trazendo uma mensagem muito revolucionária para a época, e aqueles que ouviam pensavam: quem esse camarada pensa que é para mandar a gente se arrepender? Ele não sabe que nós somos filhos de Abraão? E ele falava, meus irmãos, ele dizia: e vocês que ficam aí pensando que não tem do que se arrepender porque sois filhos de Abraão? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, para si. Ele está dizendo: eu não prego por causa de mim, não, eu prego por amor à vida de vocês. Produzi, pois, para si frutos dignos de arrependimento, porque senão até dessas pedras Deus suscita filhos a Abraão. E o povo se arrependia. Daqui a pouco João Batista vai receber o próprio Jesus chegando no deserto. Eita maravilha, é o dia da glória. É o dia em que faz sentido tudo que eu preguei até hoje. É o dia em que torna o meu ministério credibilizado. Tudo que ele fala, tudo que ele vive, tudo que ele diz, agora está em carne. O verbo vivo está pisando no deserto. Quando ele vai chegando, João Batista olha ele, e João Batista vai dizer: tu vens a mim? Era eu que deveria ir a ti. E Jesus diz para ele: pode batizar, porque eu estou aqui para que se cumpra toda a justiça divina. E aí o texto diz que agora os dois vão batizar no deserto, e batiza de um lado, João batiza os discípulos de Jesus do outro, e a obra de Deus vai crescendo. Mas quem é comprometido com o reino de Deus é comprometido com toda a verdade. Não é comprometido apenas com a verdade do reino, é comprometido com toda a verdade. João Batista não é apenas um pregador, João Batista não é apenas um profeta, João Batista é alguém comprometido com a verdade. A verdade vem antes dos títulos, a verdade vem antes da reputação, a verdade anuncia o caráter. Ele não tem apenas uma reputação, ele tem, mas não é só isso. O que é reputação? Reputação é o que dizem que eu sou. E o que é caráter? Caráter é quem Deus sabe que eu sou, independente do que andam dizendo ao meu respeito. João Batista não tem só uma reputação a zelar, João Batista também tem caráter, e por causa disso ele é comprometido com toda a verdade. Entre essas coisas, fazia com que ele confrontasse a Herodes, por exemplo, falando da relação pecaminosa que rolava dentro do palácio de um irmão pegando a esposa do outro irmão. Isso gerou algumas consequências para ele, porque andar na verdade gera consequências. Tem gente aqui que está quase vivendo a síndrome de Asaf, atribulado porque que o ímpio prospera em seu caminho, e você que tem andado em fidelidade, em santidade, passando por algumas provações, você não entende. Asaf falou duas coisas, minto, uma coisa, eu vou falar duas. Primeira, ele disse: mas quando eu entrei no templo, eu me lembrei qual era o fim deles e qual era o meu. A palavra de Deus é fiel sobre isso. Ela vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Mateus capítulo 16, versículo de número 24 em diante, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma? O que adianta ter um começo bem sucedido, um meio espetacular e um final na eternidade do inferno? Algumas pessoas entraram aqui comprometidas com Deus, caminhando em fidelidade, mas querendo sair da linha, porque quem faz tudo errado está vivendo tudo certo, e quem faz tudo certo está vendo um monte de coisa acontecer errado. Só que você precisa entender que trazer a verdade, não viver apenas parte da verdade, mas viver toda a verdade. Verdade como Jesus Cristo. Jesus Cristo vivia tanto a verdade, e Ele é tanto a verdade, que às vezes para pregar, Ele dizia: em verdade vos digo. Ele repetia a palavra que já era verdade duas vezes para dizer que era verdade. Ele estava dizendo: eu sou a verdade que prego, e eu sou a verdade que eu estou falando. Em verdade vos digo.
e trazia a palavra. E às vezes algumas coisas dão errado, justamente porque nós estamos fazendo questão de fazer as coisas certas. Você e eu precisamos entender que às vezes algumas coisas fogem do controle, justamente porque nós estamos buscando o controle de Deus. E o controle de Deus na nossa vida não é a mesma coisa do controle do príncipe das trevas desse século. Tem gente aqui que se estivesse andando errado já estava bem. Entendo o que eu estou dizendo, eu estou falando de uma perspectiva totalmente natural, humanizada. Tem gente aqui que aceitasse suborno já estava morando numa casa melhor. Tem gente aqui, se fizesse a licitação de maneira errada, já estava com um carro melhor. Tem gente aqui que se pagasse propina a alguém do governo, o carro não tinha sido preso. Tem gente aqui que se tivesse sentado no colo do chefe, igual algumas pessoas fazem, já tinha sido promovido de cargo há muito tempo. E você diz, por que as coisas não estão dando certo para mim? E o Senhor está dizendo, justamente porque você está no centro da minha vontade. Aí quem vai te garantir não é o chefe, não é o governo, não é ninguém. É o Senhor que vai se responsabilizar. Mas você precisa garantir. Você precisa garantir que vai continuar fazendo aquilo que é certo, independente das consequências. João Batista vivia toda a verdade do reino, não apenas parte da verdade, e isso trouxe para ele consequências. Ele não era verdadeiro só na igreja, ele era verdadeiro na igreja e na ceia de Natal do vizinho. Ele não era verdadeiro só no culto, ele era verdadeiro no culto e no trabalho. Ele não era verdadeiro só com o pastor, ele era verdadeiro com o pastor e com o chefe. Ele não era verdadeiro só com as irmãs da igreja, ele era verdadeiro com as irmãs da igreja, com a esposa em casa, com a mãe, com os filhos, toda a verdade do reino. E isso trouxe para ele algumas consequências. E por fim da consequência, o texto vai dizer que agora a sua cabeça, por causa da filha de Herodias, essa mulher guarda um ressentimento muito grande, porque quem anda na mentira não suporta quem vive na verdade. E aí no dia do aniversário desse Herodes, que João Batista confrontava com verdades, o texto vai dizer que a filha dela começou a dançar. E ele ficou tão maravilhado com o rebolado da moça, que ele disse, olha, pede o que você quiser no meu reino que vai ser concedido. E a mãe vai indicar a filha dizendo, peça a cabeça de João Batista num prato. E aí a cabeça de João Batista vai parar numa bandeja. Quando os discípulos de João Batista, aqueles que andavam dando suporte ao ministério que o Senhor confiou a João Batista, ficam sabendo disso, eles vão lá, pegam o corpo de João Batista, sepultam o corpo de João Batista e imediatamente vão levar essas notícias a Jesus. Jesus vai dar testemunho de João Batista, gente, de uma maneira que eu nunca vi ele dar testemunho igual de ninguém. Eu só estou falando isso para você entender que Jesus não tem um relacionamento apenas espiritual com João Batista, mas ele tem afinidades pessoais com João Batista. E o texto vai dizer, em dado momento, que Jesus, quando dá testemunho de João Batista, ele fala, o que viestes ver? Uma cana agitada pelo vento? A cana agitada pelo vento, ela é contorcida, significa que ela é flexível. Diga comigo, flexível. Como as pessoas, os judeus queriam sair de debaixo do sistema governamental de Roma, eles viviam em busca, na procura de uma liderança, de um judeu que viesse revolucionar o sistema político para tirar os judeus de debaixo do sistema governamental de Roma. Quando João Batista chega com aquela couraça, botando para quebrar, confrontando os sacerdotes, falando de frente com o fariseu, chamando o nego de raça de víbora, eles começam a seguir João Batista pensando, é esse cara que vai quebrar o sistema e que vai tirar a gente de debaixo do governo de Roma e que vai preparar tudo para a vinda do Messias. Porque eles não imaginavam um Messias que viesse assentado num jumentinho. Eles queriam um Messias que botasse para quebrar. Então, quando Jesus vai dar testemunho de João Batista, ele diz, o que vieste ver, uma cana agitada pelo vento? Jesus está fazendo alusão poética para falar de uma coisa que está acontecendo. O que viestes ver, um homem flexível ao sistema? Jesus está dando uma catucada no sistema político. O que ele está dizendo é, João Batista não é alguém flexível à massa. Se o vento sopra para o lado direito,
a cana enverga para o lado direito. Se o vento sopra para o esquerdo, a cana enverga para o esquerdo. Se sopra para frente, ela se inclina. Se sopra para trás, ela arrebenta. Você está entendendo? É flexível ao movimento do vento. A multidão na colocação de Jesus é o vento. A cana é João Batista. O que viestes ver? Uma cana agitada pelo vento? Ele está dizendo, vocês que procuram João Batista, achando que ele é uma liderança política, ele está acima do sistema governamental da terra. Ele é anunciador das boas novas do céu. O que viestes ver? Alguém que se influencia pela massa? O que viestes ver? Alguém que gosta de amarelo porque todo mundo está gostando de amarelo? Alguém que gosta de roxo porque todo mundo está gostando de roxo? Alguém que se inclina ao sistema porque está... Não, ele está dizendo, não é uma cana agitada pelo vento. Aí ele diz, o que viestes ver? Um homem trajado com vestes reais? Ele está dizendo, estes estão nos palácios. Jesus está dizendo, vocês querem um representante político? Vai para a Câmara. E aí por fim ele vai dizer, o que viestes ver? Um profeta? Aí sim, vos digo, um profeta. Oh meu Deus, deve ter bem pouco profeta para ter celebrado. Porque eu não sei se você entendeu, eu estou falando aqui mais ou menos o que Spurgeon disse. Se o Senhor te chamou para ser sacerdote, se o Senhor te chamou para ser profeta, meu filho, não se rebaixe nem que alguém te chame para ser rei. E aí ele disse, um profeta? Sim, vos digo, um profeta e muito mais do que um profeta. Adiante dele vai o meu anjo, do qual nascido do ventre de mulher como João Batista não houve. Aí eu te pergunto, Jesus gostava dele ou não gostava? Jesus gostava dele ou não gostava? Cabra era verdadeiro, Jesus gostava dele ou não gostava? O cabra não se curvava ao sistema, Jesus gostava dele ou não gostava? O camarada só falava a verdade e vivia da verdade, Jesus aprovava ele ou não aprovava? Eita. Só que aí o texto vai dizer agora, a notícia é fúnebre, a notícia é de morte. E aí o texto diz que quando os discípulos chegam, eles vão dizer, já sepultaram o corpo. Diga comigo a grosso modo, morto e enterrado. É o que os discípulos estão dizendo, morreu e a gente já até enterrou. Aí o texto diz, e foi aqui que a gente abriu a leitura, que quando Jesus ouviu isso, desejou ir para o deserto. Desejou ir para onde? Para o shopping? Cinema. E tendo ouvido estas coisas, que coisas? Notícia de perda. E tendo ouvido estas coisas, que coisas? A morte de quem eu amo. E tendo ouvido estas coisas, que coisas? A ruptura de alguém que eu não vou trazer de volta. Por quê? Olha o que ele disse. Porque nascido do ventre de mulher como ele não houve antes e depois não haverá. Do qual vos digo que a partir de hoje, desde a morte de João Batista, faz-se guerra para tomar o reino do céu com força. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que João Batista cumpriu o seu papel tão bem. Ele está dizendo que João Batista ocupou o ofício profético tão bem dentro da história que ninguém precisa repetir o que ele fez. Ele não está dizendo que João Batista é melhor do que todo mundo. O que ele está dizendo é que João Batista ocupou a vaga que o céu lhe deu tão bem que outros poderão aparecer, mas ninguém vai precisar fazer o que ele fez, porque ele não deixou nada para ser feito. Ele cumpriu com totalidade tudo o que ele foi chamado para fazer. E é por isso que Jesus não vai ressuscitá-lo. Ontem aqui falamos sobre o poder da ressurreição dos mortos. Na galeria dos heróis da fé, o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer de mulheres que tinham tanta fé e tanto poder de Deus na vida, que pela fé ressuscitaram os seus mortos. Eu vou lhe fazer uma pergunta, me responda com intrepidez. Jesus Cristo ressuscita ou não ressuscita? Deus ressuscita ou não ressuscita? Ele levanta pessoas dos mortos ou não levanta? Levanta. João, quando viu na ilha de Pátimos a revelação do Apocalipse, Jesus se apresentou para ele e disse: sou eu, João, o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele não tem poder apenas sobre a vida. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, tomou a chave de Davi em suas mãos. Tem também
também a cobertura e o domínio de sobre toda a morte, despojou a morte e está agora sentado à destra de Deus, Pai, nosso Senhor, tendo poder e autoridade sobre os vivos e os mortos. Ele está vivo, comanda os vivos e determina juízo sobre os mortos. Mas Jesus não vai voltar para ressuscitar João Batista. Eliseu voltou para ressuscitar o filho da mulher sunamita. O menino era novo, me parece que ele ainda não tinha cumprido todo o seu propósito. Jesus voltou 4 dias depois da morte de Lázaro para ressuscitá-lo. Ele disse: tirai a pedra, chamou Lázaro pelo nome e o morto levantou. Então eu vou lhe perguntar: Jesus ressuscita ou não ressuscita? Ressuscita ou não ressuscita? Já que a notícia é de perda, por que ele não levanta João Batista também? Porque João Batista cumpriu o seu propósito. Tem coisas na sua vida que você vai perder e não vai ter de volta. Tem amizades na sua vida que vão sair e não vai haver restauração. Tem coisas na sua vida que vão embora e não vão voltar. Tem coisas que você vai enterrar e não vai ressuscitar. E você diz: mas Senhor, tu tens todo o poder? Tenho. E quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus que ressuscita. Esse Deus é o Deus que restitui. Agora, alguém aqui conhece o Deus que não restitui? O Deus que não restitui. Alguém aqui conhece o Deus que não ressuscita? Alguém conhece? Não? Então eu vou te apresentar. Não tem esse que restitui? Não tem esse que ressuscita? O que não restitui e não ressuscita é o mesmo. Tudo depende do seu querer e da sua soberana vontade. A Lázaro ele trouxe de volta. Eliseu também é o filho da sunamita. Nos seus ossos tinham tanta virtude que jogaram um cadáver aonde estavam os ossos de Eliseu, e do mesmo jeito que caiu, o que estava morto levantou. Porque se tiver cumprimento de propósito, o Senhor rasga a sentença de morte, o Senhor muda o laudo do médico, o Senhor transforma a morte em vida. Mas quando ele deu o testemunho de João Batista, ouça-me, quando ele deu o testemunho de João Batista, ele disse: nasci do ventre de mulher, igual a ele não houve. Engraçado que quando ele falou isso, João Batista ainda estava vivo. Ou seja, mesmo em vida, Cristo já estava dando testemunho dele, dizendo que ele cumpriu todo o seu propósito. Eu venho da parte de Deus hoje aqui trazer uma definição em algumas áreas da sua vida, que você está orando por restituição, que você está orando por restauração, que você está orando para que Deus levante algumas áreas que já estão sentenciadas, e você diz: Senhor, tu és o mesmo. Eu vi o Senhor fazer na vida de fulano, eu vi o Senhor fazer na minha vida na década de 90, e por que o Senhor não está fazendo agora? Talvez ele não está fazendo e talvez ele não fará, porque se algo na sua vida cumprir o propósito, Deus não vai restituir, Deus não vai ressuscitar. Deus vai te dizer: levanta e supera, que mais para frente eu tenho outras coisas para você. Eu quero que você saia do foco de João Batista e entenda que o relacionamento dele de Jesus é apenas uma inspiração para nós nessa noite. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer qual é a área da tua vida que te causa dor, porque você sabe que perdeu. O que é? Quem foi embora? Quem te deixou? Qual etapa da sua vida que você quer continuar vivendo, mas o Senhor já virou a página e você quer voltar? Foi um namoro com quem que você rompeu? Qual noivo foi embora? Qual noiva disse que não quer casar? E você está tentando resgatar algo que já cumpriu o propósito. E você diz: não, não cumpriu. Porque se eu estou noiva, por exemplo, eu queria casar. Mas talvez o propósito de ter rompido o noivado antes do casamento é para que o Senhor te ensine a selecionar quem vai passar o resto da vida com você. E tendo ouvido estas coisas, que coisa, gente? Coisas que me entristecem, coisas que me decepcionam. E tendo ouvido estas coisas, retirou-se, subiu no barco e desejou ir para o deserto. E tendo ouvido estas coisas, que coisas? Coisas que me machucam, coisas que eu não posso mudar. E tendo ouvido estas coisas, que coisas? Coisas que eu não posso trazer de volta, coisas que vão ocupar as minhas lembranças, mas não vão estar mais no meu dia a dia. E tendo ouvido essas coisas, retirou-se dali e subiu no barco para um lugar deserto. Jesus agora quer ficar por um tempo sozinho. Ele reconheceu que ele precisa buscar por ele. Jesus faz isso, não é a primeira vez.
Jesus, ele tem uma marca de oração no seu ministério. Por diversas vezes, ele está com os discípulos, ele está com os amigos, ele está com os irmãos. E o texto vai dizer, não apenas nesse momento, mas em vários momentos no Novo Testamento, nos Evangelhos, que ele se retirava para tirar um tempo sozinho. E esse tempo era de oração. Qual é o nome disso? Maturidade. Abra comigo a sua boca e diga maturidade. Diga maturidade. É quando você reconhece que tem Deus, é quando você reconhece que tem poder, é quando você acredita nas coisas de Deus, mas é quando diante de tudo que você tem, diante de tudo que você é, você reconhece que precisa buscar por si mesmo. É quando você não fica dependente da irmã carochinha, da irmã maricotinha. É quando você entende que a sua bênção não virá de ninguém, a não ser de um particular entre você e Deus. Você alcança a maturidade quando você já não é guiado por ventos de profecias estranhas. Você alcança a maturidade quando você não vem a um culto como esse com necessidade de que eu te entregue toda a revelação, mas você vai encaixando aquilo que Deus está falando à medida que eu estou pregando. Que nível de maturidade é esse? É um nível de maturidade que eu não procuro mais Deus na boca das pessoas, eu procuro Deus no meu coração. Eu procuro Deus. É um nível de maturidade em que Deus pode usar até alguém para falar comigo, mas dependendo do nível de escala e de maturidade que Deus te leva, você vai glorificar, mas não será o suficiente, porque você quer mais de Deus e você não pode exigir mais de Deus em mim. Você só pode exigir mais de Deus em si. Eu não preciso te dizer que Jesus anda nesse nível, né? Eu não preciso te dizer que Jesus fica buscando o Pai na boca dos outros, né? Não. Quando ele quer falar com o Pai, ele fala com o Pai. Quando ele está em dúvida, ele sabe aonde encontrar as respostas. Quando ele precisa tomar decisão, ele sabe de onde virá a certeza. Os discípulos disseram, Senhor, nos ensina a orar. Por que eles pediram isso para Jesus? Porque a gente percebe que o Senhor desce a oração de um jeito e volta de outro. Nos ensina a orar. Por quê? Porque a gente percebe que o Senhor desce a oração com demandas e levanta da oração com resultados. Senhor, nos ensina a orar. E ele vai dizer em Mateus 6, faz o seguinte, quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta, oh, aleluia, ora ao Pai em secreto, e o Pai que ouve em secreto te responderá em público. Quer mais de Deus? Busca Ele em si. Quer mais de Deus? Busca Ele em si. Não me vem pra cá dizer que eu tô fraca, não me vem pra cá dizer que o culto não é bom, não me vem pra cá dizendo que tá faltando poder. O que tá faltando é intimidade sua e maturidade com Deus, para entender que se você quer mais de Deus, Ele também mora no teu quarto, Ele também habita na tua casa, e você precisa chegar a este nível de maturidade. Oh, se é para aplaudir, aplaude com vontade. Mistura com glória a Deus e aleluia. Agora olha para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa com o maior carinho do mundo, diga, cresce. Diga, amadurece. Lembra quando eu disse, e ouvindo estas coisas, coisas que me causam dor, coisas que me fazem pensar no que eu perdi, coisas que me fazem chegar à constatação que eu não vou poder ter de volta, coisas que eu queria até orar, mas não convém orar, porque eu não quero fazer orações vãs. E ouvindo estas coisas, decidiu ficar sozinho e orar. E ouvindo essas coisas, decidiu buscar por si. E ouvindo essas coisas, reconheceu que dependia de Deus. E ouvindo essas coisas, quis estar mais perto do seu Pai. E ouvindo essas coisas, quis dar um tempo de ver Deus na vida dos outros. Cresce, amadurece. Há uma palavra de ordem para o teu crescimento hoje. É amadurecimento. E ouvindo estas coisas, tem que parar com essa palhaçada, com essa meninice. O que foi que ela falou? E ouvindo essas coisas, não, porque agora, o que? Ele disse isso, então agora ele vai ver que se ele é homem, eu também sou.
E ouvindo, tem gente que é o contrário, e ouvindo essas coisas vai jogar em direto no Facebook. E ouvindo essas coisas vai publicar foto ostentação no Instagram. E ouvindo estas coisas vai fingir que está tudo bem no WhatsApp. E ouvindo essas coisas vai mandar alfinetada no grupo. E ouvindo essas coisas vai falar o que quer para quem quer, mas não tem coragem de dizer pessoalmente. E ouvindo essas coisas vai mostrar que não cresceu. E ouvindo essas coisas vai mostrar que ainda é menino. E ouvindo essas coisas vai mostrar que ainda fica chocada. E ouvindo essas coisas vai mostrar o tamanho da ferida. E ouvindo essas coisas vai ficar chorando na rede social, se sentindo triste, se sentindo decepcionado, se sentindo traído. Cresce, cresce, cresce. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você tiver humildade para receber, você vai sair daqui outra pessoa. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: cresce, amadurece. E ouvindo estas coisas, foi bater na casa de fulano. E ouvindo essas coisas, foi ligar para Beltrano para saber se é verdade. E ouvindo essas... Não, irmão. E ouvindo essas coisas, subiu no barco e foi para o deserto, para um lugar à parte. Você precisa entender que se eu não estou bem para estar comigo, eu não estou bem para estar com... Só tem uma pessoa que suporta o insuportável. Deus. Eu vou estar com Ele, porque eu estou insuportável. Eu vou estar com Ele porque eu tenho demandas que minha mãe não pode segurar. Eu vou estar com Ele porque eu estou trazendo dores que meu pai não vai aguentar. Eu vou estar com Deus. E tendo ouvido isto, saiu para um lugar à parte. Reconheceu que precisava buscar por Ele. Pelo amor de Deus, gente, está faltando humildade nessa área na nossa vida. A gente está achando que buscar Deus é só assim, é só com autoridade, é só em tempo de mover, é só em tempo de festa, né? Não. O caminho de oração continua o mesmo. Qual? Humilhação. E aonde começa a humilhação? Reconhecer que não importa se eu sou uma empresária de sucesso, se eu sou um pastor de sucesso, se eu sou um crente azeitado, se eu sou uma irmã do manto, do remando. Reconhecer que vai ter áreas da minha vida que o meu nível de dependência vai me obrigar a humilhar-se. Eu tenho visto algumas pessoas com dificuldade de buscar ao Senhor do jeito que Ele deve ser buscado. É gente que já chega na presença de Deus dizendo: Deus, eu sou tua serva. Não, irmão, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é a primeira coisa, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Quem amadurece não tem problema de descer. Reconhecer o tamanho da necessidade. Que volte o tempo em que os homens traziam lenço para a igreja. Porque não tinha esse negócio de só mulher chorar, não. Eram homens que do lado de fora podia ser delegado, podia ser policial, bombeiro, comandante da marinha, major, capitão, brigadeiro. Botava para quebrar lá fora. Aqui dentro, Deus, eu preciso de ti. Deus, eu me quebranto diante de ti. Eu não estou falando hoje de Daniel, eu não estou falando hoje de Paulo, eu estou dizendo que Jesus, ouvindo estas coisas, decidiu ir para um lugar à parte para orar sozinho ao seu Pai que está no céu. Se Jesus faz, levante-se todas as correntes teológicas contra uma aplicação sobre Paulo, contra um questionamento a Daniel, mas eu estou falando de Jesus. Reconheceu. Segundo, a Bíblia diz que o deserto vai ser uma escolha. Veja, diferente da primeira vez em que ele foi ao deserto, antes de dar continuidade ao seu ministério na terra, se eu não me engano, Lucas 4 ou Mateus 4, quando o texto vai dizer: e foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Naquela ocasião, lá atrás, Jesus vai falando a grosso modo, ele vai por coerção, conduzido pelo Espírito. Isso fala sobre etapas da nossa vida
em que Ele nos coloca no meio da prova para saber se a gente vai ser aprovado para fazer o que foi chamado para ser feito. Só que, obviamente, Jesus foi aprovado. O texto diz que depois dos 40 dias, os anjos do Senhor o serviram. Mas agora, Ele não vai para o deserto por correção, por impelimento, para buscar aprovação. Não, Ele agora vai para o deserto por escolha, porque quem vence o deserto não tem medo de voltar para lá. Veja o segundo estágio do nível de maturidade que o Senhor quer que você tenha diante de uma dor, diante de uma perda. E entender que voltar a lugares que você já foi não é derrota, é estratégia. Tem gente que entrou hoje aqui cheio de trauma do deserto. Não pode ouvir a gente pregar de deserto. Não pode ouvir o profeta falar de deserto. Você já associou deserto como lugar de humilhação. Você já associou deserto como lugar de prova. Você já associou deserto sol, calor, não. Você já passou por lá. Eu conheço pessoas que têm trauma do deserto porque ainda não saíram de lá. Mas para quem já saiu, e são para essas pessoas que eu estou pregando, gente que já está em outro estágio de vida. Gente que já adora Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Gente que não vem ao domingo porque tem que vir, mas vem ao domingo porque precisa adorá-lo. E com o trauma do deserto, algumas pessoas dizem: deserto não, porque foi no deserto que eu fui humilhado. Pelo amor de Deus, gente, ativa a memória aí, porque quem tem fé tem memória. O nome do passado da fé chama-se memória. Vamos lembrar daquele período de dor? Quando teu marido te traiu, quando você teve que enterrar um filho? Só por uns instantes. Vamos lembrar do período da tua conversão, quando você precisou se libertar de vícios que pulsavam no teu sangue? Vamos lembrar das vezes que você foi humilhado pela tua própria família? Vamos lembrar um cadinho nessa noite, na época que seu marido era alcoólatra e você apanhava dele? Vamos lembrar um pouquinho nessa noite, quando você se converteu e a tua mulher não era não crente e ainda era ímpia, você ia dormir 10 horas e ela chegava 3 horas da manhã toda fedendo a cachaça? Vamos lembrar daquele tempo que você ficou hospitalizado e você viu gente morrer do teu lado com a doença que você tinha e todas as noites você pensava: será que eu vou sobreviver? Vamos lembrar um pouco quando a sua vida financeira quebrou de uma tal maneira que até quem não tinha foi de lá que Deus mandou para te dar. Vamos lembrar quando você não tinha os sapatos que podia usar, quando você não podia escolher as marcas que hoje você usa. Vamos lembrar quando você não escolhia o cardápio, você comia o que tinha. Deserto, olhe para quem está ao seu lado e diz: eu me lembro. Deserto. Só que você saiu. Quem aqui poderia levantar a mão para dizer eu, diante da pergunta que eu vou fazer? Qual? Quem aqui admite que hoje é melhor do que já foi um dia? Quem aqui poderia dizer que amadureceu depois desse processo? Diga glória a Deus. Quem aqui poderia dizer que hoje é melhor do que um dia foi, porque aprendeu a crescer no meio da dor? Diga graças a Deus. Eu tenho nessa noite aqui alguém que poderia testemunhar, levantando a sua mão para render a Deus graças, com um aleluia, porque está vivo e o deserto não te matou, porque está vivo e aquilo que passou só te fez crescer. Tem alguém aqui? Diga aleluia. Tem alguém aqui com memória? Diga glória a Deus. Então Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: o deserto agora não é impedimento. Eu não estou buscando de você aprovação. Eu quero saber se a aprovação gerou resultado. Qual? Amadurecimento. Jesus agora não volta ao deserto porque está sendo encaminhado. Jesus agora volta para o deserto porque o deserto é a melhor escolha para quem quer ficar sozinho, para quem quer pensar, para quem quer orar. E por que o deserto? Porque Jesus não tem traumas e os seus vão cair por terra hoje. Você diz assim: eu não quero voltar no deserto porque foi no deserto que eu fui traído. Não, foi no deserto que você aprendeu em quem confiar. Você diz: eu não quero voltar no deserto porque foi no deserto que eu comi arroz, feijão e ovo. Não, foi no deserto que você aprendeu a valorizar a picanha, alcatra e o pobre vizinho do lado da sua casa. Você diz: eu não gosto porque o tempo do deserto é o tempo que eu andava a pé.
foi no deserto que eu andei a pé. E o Senhor está dizendo: não, foi no deserto que você aprendeu a dar carona para os outros. É por isso que hoje você tem carro e ajuda as pessoas. O Senhor está dizendo: o deserto não te destruiu, o deserto fez de você a pessoa sensacional que você está sendo. Pegue na mão da pessoa, segure a mão dela, segure a mão dela, segure a mão dessa. Deserto não mata crente. Pega na mão dessa pessoa aí, segura a mão dela com carinho e diga para ela ou para ele: o deserto só te melhorou, o deserto só te fez crescer, o deserto fez de você a pessoa maravilhosa que você tem sido. Então não tenha medo de lá. Sacode ela e diga: não tenha medo de lá, não tenha medo de lá, não tenha medo de lá. Você cresceu lá, você melhorou lá, Deus te fortaleceu lá, você aprendeu a ler a Bíblia lá, você aprendeu a orar lá, você conheceu a tua esposa lá. Foi lá que Deus rompeu com as alianças falsas e te deu amigos verdadeiros. Foi na hora da dor que você conheceu a amizade, foi na hora da dor que você conheceu a compaixão. O deserto te ajudou. Foi lá que você descobriu que cantava. Foi lá que você viu que uma coisa é não ter dinheiro e outra coisa é viver com R$2 por dia. Foi lá que você fez as melhores orações. Foi lá que você aprendeu o que era ter um coração quebrantado de verdade. Vamos falar a verdade. Seus relacionamentos e suas alianças antes do deserto são uma, depois do deserto são outras. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, dá um berro para esse irmão, que nem mãe quando quer socorrer filho, que nem pai quando quer livrar o filho. No 3, você olha para ele ou para ela e diga: sem trauma. 1, 2, 3, diga: sem trauma. Você está mais bonita, você está mais viçoso, sem trauma. Você é muito melhor do que já foi um dia. Eu não estou falando de aparência física, porque eu sei que o sol do deserto castiga algumas pessoas. Eu estou falando de um coração quebrantado, de uma mente transformada, de uma experiência, de um nível de discernimento que antes você parecia um menino. Hoje você olha uma pessoa e não é que você está julgando, mas o nível de discernimento foi tão grande de onde você veio, que hoje você olha e já, meu Deus, já vi, conheço. Aonde é que foi isso? Foi fácil? Mas valeu a pena? Então para de trauma. Você não está nesse culto hoje como derrotado. Você está como sobrevivente. Lembro o profeta Zacarias contando a visão que ele teve do sumo sacerdote Josué, quando Israel estava em pecado, em apostasia, e diante da tribuna Satanás se lhe opunha a Israel na visão à direita, para acusar Israel com os seus pecados, e Deus queria abençoar. Aí por uma hora, na visão do profeta Zacarias, Deus vai dar o juízo e vai dizer: basta, Satanás. Não é esta, e aponta para Josué, o sumo sacerdote que representava Israel. Ele estava com a mitra suja, mas ainda era Israel. E ele disse: não é esta um tição tirado do fogo? Quem é que sabe o que é um tição? Tição é um toco, um pedaço de madeira que queimou tanto que ficou igual carvão do lado de fora, mas ainda preserva a estrutura do lado de dentro, ou seja, aguenta prego, aguenta ser viga, aguenta segurar a estrutura de casa. O que o Senhor está dizendo é: queimou, mas eu salvei. Queimou, mas está útil. O Senhor está dizendo: o deserto só abalou a sua superfície, a sua estrutura está saindo de lá melhor do que já foi um dia. Oh, aleluia. O texto diz que Jesus quer ir ao deserto e ele vai. As pessoas precisam entender, irmãos, que quando você chega na maturidade da vida, o deserto não é obrigação, é escolha.
Tem rodas, grupinhos que não entendem quando você sai. Eles te procuram e já perguntam logo: mas aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada não, eu saí porque quis. A maturidade te faz entender que alguns lugares não te cabem. E não precisa acontecer nada para você sair, pelo contrário, a maturidade te dá um nível de perspicácia tão grande que você sai antes de acontecer. Foi para o deserto, porque deseja ficar um pouquinho de tempo sozinho, buscar por Ele, orar, ouvir Deus de si mesmo. Aí o texto diz que ele sobe no barco e vai. Esse barco era uma bênção na vida de Jesus. Eu quero profetizar um barco na tua vida. Mas é um barco dentro da perspectiva espiritual, profética, que o Senhor colocou ao nosso coração hoje. É ter um transporte que te conduz ao lugar que Deus quer. É ter um meio de chegar aonde você precisa, quando você precisa. Ele sobe no barco, os discípulos entram e ele vai, desejando chegar no deserto. A Bíblia diz que quando ele entra no barco e chega no deserto, ele vai tirando o pé dele dentro do barco, mas a multidão que o seguia de longe descobriu para onde ele estava indo e começou a seguir a pé. Enquanto Jesus fazia o trajeto de barco pelas águas, a multidão vinha caminhando cerca de 8 quilômetros de distância para ter com Jesus. E quem é que não quer ter com Jesus? 8 quilômetros não é nada para ver o Filho do Deus vivo. Aquela multidão vem, irmãos. E aí o texto diz que quando ele vai tirando, vem chegando aquela multidão que caminhou tanto. Eu imagino aquela multidão chegando suada, cansada, com fome, pernas inchadas. No meio daquela gente tinha todo tipo de enfermidades. Tinha gente com lepra, tinha gente com úlcera, tinha gente com problema no sangue, tinham possuídos, tinham pessoas enfermas da alma. Todos queriam uma palavra, todos queriam estar diante dele. E aí o texto diz que quando ele desce do barco e vê aquela multidão, o seu coração se enche de compaixão. Só que ele não foi ali para ver multidão, ele foi ali porque ele queria ficar sozinho. Mas quando ele vê a necessidade da multidão, o coração dele se move de compaixão, porque Jesus é assim. Você pode até protelar alguns dos seus planos, você pode até protelar algumas das suas necessidades, mas você não pode esquecer-se que tem necessidades. Por que eu estou dizendo isso? O coração de Jesus se move de compaixão e ele vai começar a fazer milagres. Naquele dia Jesus, meu Deus, o texto vai dizer que ele vai curar a todos. Não, reverencie o nome dele, eu estou falando de Jesus. Naquele dia o texto diz que ele vai curar a todos. A todos. Ele cura a todos. É palavra de um lado, é bênção do outro, é exortação para cá, é alguém sendo livre de cadeias, é demônios fugindo, é a pele ficando sarada, é o leproso curado, é o que tem problema de pressão voltando para o lugar, é a coluna torta se corrigindo. Eita glória! Culto que Jesus está é assim, irmão. Benção para todo que é lado. Ele está fazendo bem a toda a gente. Olhe para quem está ao lado e diga: fazendo bem a toda a gente. Diga, fazendo bem a toda a gente. Agora veja bem, se ele está querendo ficar a sós com Deus, é porque nós já falamos aqui, ele tem algumas necessidades, ele precisa orar, ele quer falar com Deus. Isso significa que tem demandas dentro dele que precisam ser apresentadas diante de Deus. Eu não vou dizer necessariamente Jesus, mas estou falando de você. Tem gente aqui que está passando um momento que está mal. Está dando glória a Deus, está dando aleluia, está dizendo que vai tudo bem, mas está mal. Só que isso não impede ele de vir para a igreja. Isso não impede ela de ajudar as pessoas. Isso não impede você de parar no meio do caminho para trazer uma palavra a alguém. Quando eu vejo Jesus indo para o deserto para ficar sozinho, Jesus não está indo para o deserto para ficar com multidão. Jesus está indo para o deserto porque ele quer ficar a sós com Deus. Mas no meio do caminho aparece a multidão. Ele não finge que não vê a multidão. Ele para, ele desce, ele cumprimenta, ele fala com todo mundo, ele prega, ele cura,
cura, Ele restaura. E por fim, o texto vai dizer que as pessoas ficam famintas, porque vai demorar, o dia vai passar a hora do almoço, ninguém vai comer nada, os discípulos vão ficar com vergonha. Senhor, manda embora porque não tem comida. E Ele diz: traga-me aqui o que vocês têm. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ora, parte, entrega para os discípulos, multiplica, abençoa a multidão. Abre a boca comigo e diga: é milagre. Diga: é milagre. Diga de novo: é milagre. Oh, aleluia. Quando a sua disposição de ajudar as pessoas for maior do que a sua dor, vai haver milagre. Aí o texto diz que Ele multiplica e todo mundo come. Glória a Deus. Veja, 2 verdades. Primeira, estar mal não te impede de fazer o bem. Estar doído não te impede de promover cura. Estar solitário não te impede de ser companhia para alguém. No meio de tudo aquilo, Jesus não foi para deserto para ficar com multidão. Ele foi para ficar sós com Deus, mas foi interpelado pela multidão. O que Ele fez? Abençoou a todos. O Senhor está dizendo: no meio do caminho, na tentativa de chegar aonde você deseja, não deixe as pessoas no meio do caminho só porque você não está bem. A Bíblia diz que Ele curou a todos. Ele não queria saber quem era rico, quem era pobre, quem era negro, quem era branco, quem era cristão, quem não era cristão, quem era judeu, quem era grego. A Bíblia diz que Ele curou a todos e alimentou todos. É clichê, mas eu vou falar: fazer o bem sem olhar a... Faça o bem mesmo se você estiver mal. E o Senhor está dizendo: quando você entender isso, no meio do caminho da sua dor haverá milagres. Todos comeram, eu já estou caminhando para concluir. E no verso de número 20 o texto vai dizer: levantaram todos os pedaços que sobraram, dos pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu acho interessante, o texto diz assim: e todos se saciaram. Saciedade fala de plenitude. Irmão, tem gente que chegou ali com lepra, está saindo curado e alimentado. Não, você nunca teve fome, senão você tinha dado um glória maior. Isso me fez pensar que você pode estar com fome nesse momento. Todos saciaram, todos não. Tem alguém ali que não está saciado, porque Ele mesmo vai dizer em uma outra ocasião, quando os discípulos vão à cidade comprar comida, Jesus vai dizer que a comida dele não é da terra. Ele mesmo vai deixar claro, quando Ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. As necessidades espirituais, as diligências do reino são maiores do que as necessidades pessoais de Jesus. Todo mundo comeu, todo mundo se saciou, está todo mundo feliz porque está com a barriga cheia. Mas Jesus não foi ali para encher barriga de si. Jesus foi ali para se encher do Pai. Jesus foi ali para falar das coisas de Deus. Terceiro nível de maturidade: quando aquilo que me acontece no âmbito físico não desfaça a minha necessidade do âmbito espiritual. Tem gente andando por aí confusa, achando que porque tem carro, porque tem comida, porque tem roupa, está tudo bem. E o Senhor está dizendo: eu estou vendo o tamanho do rombo do seu coração. Porque você entende porque está triste, nem você entende porque tem depressão. Seu marido é uma bênção, sua esposa é um sucesso, seus filhos têm saúde, sua casa tem cama, no fogão tem comida, mas a alma está vazia. O Senhor está dizendo: é porque a sua comida não é da terra, a sua alma está gritando por um alimento que só pode vir do céu. No texto vai dizer que todos se saciaram. Todos se saciaram porque estavam com fome. Todos se saciaram porque estavam com enfermidades no corpo. Mas tem alguém que foi para o deserto, não foi para comer, nem para exercitar o corpo. Quem é essa pessoa? Jesus não foi para isto. Ele fez isto, mas não foi para isto.
Você não pode esquecer a que veio. Redobre a sua atenção. Você não pode esquecer o que te motiva a atravessar aquela porta. No meio do caminho, é bem verdade que a alegria da irmã da cantina te alegra. No meio do caminho, é bem verdade que ver a sua namorada toda arrumada te deixa satisfeito. No meio do caminho, é bem verdade que você ouve louvores que te motivam. Mas se você se distrair e achar que a sua entrada é motivada por uma social, você vai entrar e sair sem saciedade. Porque você precisa entender que o que te alimenta não vem daqui. Não é da horizontal. Ele está dizendo, na horizontal você toca um e abraça outro. Na horizontal você alegra por ver algumas pessoas que você gosta e você só vê no domingo. Na horizontal você fica feliz porque está num lugar de paz. Aqui o boleto bancário não te incomoda. Aqui a atendente de telemarketing não te liga. A horizontal. Só que se você achar que é só isso, não vai mudar você entrar aqui. Deus te trouxe hoje aqui para te ouvir, para te fazer ouvir essa palavra e para te dizer, sai daqui. Ah, irmã, mas eu estou vendo todo mundo se saciando. O que você olha para o fora do lado do homem não te dá garantia de quem ele é do lado de dentro. Tem gente que está rindo igual você e você não sabe o que está passando do lado de dentro. E o Senhor está dizendo, sai dessa visão e começa a entender que o que você precisa não vem daqui, vem daqui. É da vertical que vem o que você precisa. O texto diz, e todos se saciaram. Tem alguém ali que não está saciado? Me diga quem. Tem alguém ali que ainda não se saciou? Me diga quem. Jesus não está saciado. Porque ele não foi ali para lidar com a multidão. Ele foi ali para ficar a sós com o Pai. Quem é Jesus? Quarto nível de maturidade. É quando eu entendo que o bem que eu faço para os outros não pode ocultar o bem que eu preciso fazer para mim. Desculpa, mas eu vou ter que tocar nesse assunto. Tem gente aqui atrelado a viver em fazer o bem para os outros. Porque enquanto ele faz o bem para os outros, ele esquece do que precisa fazer para si. Eu vou falar mais rasgado, que é para todo mundo entender. Eu vou falar da minha área, por exemplo. Eu conheço pessoas no meio eclesiástico que pegam o microfone com orgulho. Oh, irmãos, eu estou muito cansado hoje porque faz 40 dias que eu estou fora de casa. 40 dias pregando. 40 dias fazendo missão. E o camarada é casado e tem 5 filhos. E a mulher não está 40 dias com ele na estrada e nem os filhos porque estudam. E está aqui dizendo, e quer que a gente tenha orgulho, pensando, parabéns, que coisa linda, fazendo a obra de Deus, fazendo a obra de Deus e os filhos se desviando em casa, fazendo a obra de Deus e a mulher 40 dias sem respaldo marital. Não, mas eu estou fazendo bem e ainda tem quem aplauda. Uau, esse cara é demais. É demais mesmo? Ou ele faz o bem para os outros do lado de fora para esquecer o mal que ficou em casa? E quando eu digo mal, não é família, são problemas que a gente acompanha de perto e não podem ser substituídos na nossa ausência. Gosta de fazer visita o dia inteiro ou está andando na casa dos outros porque não quer aguentar o cachaceiro que tem na sua? Cuida dos filhos de todas as irmãs da igreja porque gosta mesmo ou porque quer esquecer que o seu é desviado e está no crack agora? O bem que eu faço por você não pode ocultar a necessidade do que eu preciso fazer por mim. Eu acabei de confessar aos irmãos que depois do culto é um beijo, um cheiro e cada um para sua casa. Tem dias que a gente termina esgotado, por exemplo, e alguém pensa, não, eu tenho que falar, não, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, como se a gente fosse marionete na mão de quem quer pegar. Não, ninguém vai sugar de canudinho a parte que eu guardei para mim. Amar ao próximo como a si mesmo depende de aprender como você se ama. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, eu não quero te ver fazendo o bem para os outros sobre a justificativa de esquecer o mal que te ocupa. Quer bater perna o dia inteiro porque gosta ou porque não quer ficar em casa? Vem para a igreja porque quer ser transformado ou vem para cá entrar em transe?
Desculpa, mas tem lugares que a gente chega para visitar e as pessoas dão lugar ao que chamam de espírito de uma maneira tão absurda que depois a gente pergunta: o que foi pregado? Não lembro. O que foi cantado? Não lembro. Mas você estava cantando, pulando, caiu até arrebatado e eu nem percebi. O vosso culto a Deus é racional. Eu não vim aqui para ficar chapada. Eu vim aqui para aprender o que o Senhor quer que eu faça, onde Ele quer que eu entre, aonde eu estou errado, qual é a vereda que precisa ser corrigida. Mistura essa palma com glória a Deus e aleluia. Mistura essa palma com glória. Diga glória a Deus. Aleluia. Adore a Ele. Exalte a Ele. Respeite a Ele. Reverencie a Ele. Celebre a Ele. Por que eu estou dizendo isso? Fecha a Bíblia. Porque depois de abençoar todo mundo, o texto diz: e despediu a multidão. E você acha que a multidão queria ir embora? Vamos supor que Jesus está aqui em pessoa. Levantou paralítico, curou cego, limpou leproso, palavra, revelação, multiplicação, milagre. Quem quer ir embora, gente? Você ir embora? Claro que não. Quando você amadurece e cresce, você fica tão bom que se você não mandar embora, as pessoas não te soltam. Olhe para o seu irmão e diga: você é uma bênção. Não, você falou só porque eu pedi. Agora fale convencido disso. Diga: você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é tão bênção que é por isso que eu sempre quero falar com você depois do culto. Eu tinha uma irmã lá na igreja que tinha dia que eu não aguentava mais. Hoje ela é minha companheira. Trabalha comigo. Mas eu me lembro que eu estava dirigindo o culto. Daqui a pouco ela chegava lá no final e falava assim: todo culto, todo. Era terça, sábado de manhã e domingo à noite que eu estava na igreja. Eu chegava na igreja, estou eu dirigindo o culto. Falou ontem, domingo de manhã na escola dominical. Eu sentada no púlpito, ela ia catucando a igreja toda até alguém me catucar aqui. Quando catucava, ela dizia: isso era de manhã. No domingo à noite, a gente já tinha falado de manhã. No domingo à noite, eu por fim já ficava assim. Pessoal catucando. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você é uma bênção. Não é orgulho, não é vaidade, é consciência. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você é bênção. Você é tão bênção que tem gente que é abençoado através da sua vida. E se eu sei que eu sou abençoado através da sua vida, eu vou te largar? É nada. É igual eu falo com a minha amiga Gabi. A gente diz: é pra vida. Fulano é para levar pra vida. Alguém quer ir embora? Não. Então a Bíblia diz que Jesus vai despedir a multidão. Quem é que manda embora? Quem é que manda embora? Ué, mas não foi ele que mandou ficar? Mandou ficar quando o povo tinha fome. Agora alimentou e está dizendo que pode ir? O que é a maturidade? Entender que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Despediu a multidão. Eu não sei, mas o Senhor está dizendo: tem algumas áreas da sua vida que eu quero te ajudar a superar, mas você precisa ter maturidade para mandar algumas pessoas para casa. Não tem revelação nem mistério, é isso mesmo que eu estou falando. É gente que chega no café, emenda no almoço, e se a gente não deixar, fica na janta. O Senhor está dizendo: comeu o café, vai embora. É gente que te segura no final do culto e quer gabinete com você todo dia. Amada, eu fiz gabinete com você ontem. Um beijo, eu fiz o que eu podia, vai-te embora. Eu vou falar do jeito que o Senhor falou comigo. Quem está com todo mundo o tempo todo não tem tempo de estar com Deus nem um minuto. Vou falar de novo. Quem está com todo mundo o tempo todo não pode ficar com Deus nem um minuto.
Eu fico olhando, gente. É o tal do Instagram, é no Facebook. Aí diz, eu tô aqui, eu tô ali. Tem hora que me irrita aquele check-in, que é você dizer onde tá. Porque tem gente que diz aquilo da hora que acorda até a hora que vai dormir. Tô com fulano, tô com Beltrano, entrei aqui, saí ali. Ai, não é possível, gente. Dependendo do cargo e do ofício, a gente se pergunta que horas consagra, que horas faz jejum, que horas ora. E aí eu olhando para isso e falando, Senhor, será que eu tenho que entrar nesse processo também? Porque eu sou meio solitária nessa parte. Eu gosto de ficar sozinha, eu curto um momento tranquilo. Tem dia que meu marido viaja, minha mãe quer ir lá em casa e tá, não pode não. Tô a fim de ficar na minha. Tem coisa que eu falo com Deus e você não pode ouvir. Ah, amiga, mas você me conta tudo. Nem tudo, tem coisa que sou eu e Deus. E tem gente que está o tempo todo com todo mundo. E se você tiver o tempo todo com todo mundo, que horas você está com Deus? Aí você diz, irmã, eu estou com Deus aqui agora no culto. Aqui, Deus é Deus para todo mundo. O Senhor está dizendo, que horas eu sou Deus só para você? Que horas eu sou Deus só para as tuas questões? Que hora eu sou Deus para os teus segredos? Pega na mão, pega, sem preguiça e sem revolta, pega na mão, pega. Olha para ele e diz, gosto muito de você. Oh, meu Deus, te amo em Cristo. Mas na hora de ir embora, vai com Deus. Eu preciso identificar que tem horas que eu preciso ficar sozinha. E você também, isso não é solidão, é maturidade. Te amo, mas me dá um tempo. Te amo, mas me dê um tempo. Eu gosto de você, mas segura a tua onda. Oh, aleluia. Quando todo mundo fica de pé para acabar. Vou ler o último versículo final para a gente ficar de pé de uma vez só. Vocês são tão lindos. Mandou todo mundo embora. Aí o texto diz que na primeira vez que ele quis ficar sozinho, os discípulos entraram no barco e chegaram no deserto com ele. Então ele queria fazer o que ele fazia de costume, orar e distanciar-se um pouco dos discípulos para orar à parte. Mas o deserto ia caber os discípulos, porque eles saíram dali para ir para o deserto juntos. Só que quando Jesus não ficou a sós como queria, mas teve que atender a demanda da multidão, quem me ouve diz amém? Agora veja, antes ficariam os discípulos, mas o texto diz que ele despede a multidão e por fim, ele despede até os discípulos. Vem comigo e diga, os mais chegados. Ih, agora eu vou tocar, hein? Vou porque a gente não gosta, porque a gente acha que os mais chegados têm que estar o tempo todo. Afinal, são os mais chegados. Jesus tinha os seus mais chegados? Tinha. A transfiguração no monte foi só para Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12 que eram chegados, mas tinham 3 que eram mais chegados. Só que nesse episódio, ele não ficou com nenhum, mandou embora até os mais chegados. O Senhor está dizendo, chegou um tempo na tua vida, chegou um tempo na tua casa, chegou um tempo no teu ministério, que você precisa entender que a prioridade não é dos seus amigos, não é das pessoas que te entendem, não é das pessoas que te respeitam. E isso aqui que eu estou falando é muito difícil, porque mandar embora uma multidão que te suga não é tão difícil, mas mandar embora quem te serve, aí é difícil. Mandar embora quem chega para comer não é tão complicado. Mandar embora quem chega para fazer a comida, aí é difícil. Porque eu não estou mandando embora quem tira de mim, eu estou mandando embora quem me... Só que o texto diz que depois de despedir a multidão, ele também despediu todos os seus discípulos. Você precisa entender, Deus te trouxe nessa noite para dizer, nosso relacionamento tem que sair do raso. E talvez você diga, irmã Camila, eu sou do manto. E eu tenho visão, revelação, oro de madrugada. E se eu te disser, Ezequiel, que essa água só está no teu artelho? E se eu te disser que as águas que Deus tem para a tua vida ainda não chegaram nem no teu quadril? Só que Deus está querendo que você priorize o seu relacionamento com Ele. Você tem caminhado com Deus entendendo que o relacionamento é importante, amém?
Só que maturidade é entender que o seu relacionamento com Deus não é apenas importante, mas se tornou prioridade. Jesus não trata o Pai como importante. Importantes são os discípulos. O Pai é prioridade. E a prioridade vem na frente do que o que é importante. Eu vou falar de novo. A prioridade vem na frente do que o que é importante. Poxa, mas esse amigo me ajuda tanto, mas a tua prioridade é Deus. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne, o seu sustento. Pode ser o melhor amigo do mundo e Deus me guarde do espírito faccioso. Deus tem levantado um povo top para ajudar a gente, verdade ou não, gente? Deus tem peneirado as nossas alianças, a gente tem conhecido gente tão boa, depois de vir de lugares de gente tão ruim, que a gente suspeita. Mas você vê que é Deus dizendo, sou eu. Só que Ele está dizendo, por mais importante que seja esta pessoa, ela não pode ser a sua glória a Deus. Mandou todo mundo embora. Tem amiga aqui que já olhou para outra dizendo, já sabe, quinta-feira babou, né? Sério? A outra aqui falou, meu Deus, até o dia. Irmã Camila, o que eu vou ganhar com isso? A maturidade não te diz o que você vai ganhar, mas ela te garante o que você é capaz de suportar. Mandou todo mundo embora. Disse para os discípulos assim, entra no barco e a gente se encontra do outro lado. Só que ele ficou sem barco. Aí o texto se encerra, neste episódio, dizendo que os discípulos foram embora. A multidão foi embora, os discípulos foram embora e Jesus ficou só. Jesus ficou só, Jesus ficou à parte, Jesus orou. Jesus levanta daquela oração, com certeza, revigorado, renovado quanto homem, pronto para outra. Resolvido, com disposição de superação para toda dor, para toda crise, para todo levante. É isso que você precisa entender. Esse seu momento com Deus não é para te abater, é para te ensinar a superar aquilo que te faz sofrer. Aí o texto vai encerrar dizendo assim, que perto da quarta vigília da noite, o barco em que os discípulos estavam no meio do mar, estava sendo açoitado pelas ondas. O ministério de louvor pode vir caminhando. Estava sendo açoitado pelas ondas, e as ondas estavam batendo de um lado para o outro, e a água entrava no barco, e o texto vai dizer que o vento também soprava. Irmão, eu quero que você imagine agora um mar revolto, e o barquinho sacudindo de um lado para o outro. Meu Deus, é complicada a visão, é tenebroso. Imagina você no meio de um mar sem um farol, imagina você no meio de um mar com um lampião que está quase apagando, por causa das ondas que açoitam, diga comigo, uma coça. É uma coça que a vida está dando, é uma coça que o mar está dando, o vento está soprando e isso dá medo. Eles pensam que vão perecer. Aí o texto diz que ao longe, olhe para cá, ao longe eles vão vendo alguém aparecendo e eles pensam, é um fantasma. Aí eles gritam, é um fantasma. E Jesus diz, filhos, tem de bom ânimo, sou eu, aleluia. Sou eu, aleluia. Eu não quero que você imagine os discípulos, eu quero que você imagine a sua família. Eu não quero que você imagine Pedro, Tiago, João. Eu quero que você imagine os filhos que não estão aqui, os pais que não vieram. Eu quero que você imagine pessoas que não entendem por que você vem à igreja. Eu quero que você imagine agora as pessoas da sua família, amigos que não entendem porque você é crente. Eu quero que você traga à sua memória agora pessoas que se chateiam porque domingo é o único dia que você tem para ficar em casa, e você vem para a igreja e a pessoa diz, que raiva, eu trabalho direto e hoje você vai para a igreja. Eu quero que você fique em casa porque eu sou importante, e você não fala, mas no seu coração você pensa, mas você tem que ficar aí, eu vou buscar porque você é importante, mas ele é.
Aí você vem, eu quero que você imagine agora gente do teu trabalho, que não entende por que você não vai pro happy hour. Gente lá da faculdade que não entende porque depois da aula você não vai enfiar uns goró pela goela. Gente que não entende por que você não dá um tapa no baseado. Gente que não entende a sua consagração. Gente que não entende o seu isolamento. Gente que se chateia com o fato de você vir aqui. Gente que fica tão indignada que diz que você é otário, que você veio dar dinheiro para pastor. Gente que está longe do deserto. Gente que está longe do lugar de oração. Gente que está no barco do mar da vida. Gente que não entende porque você se afastou. Ei, cara, choreleba. Gente que não entende porque você tem que ir. Está conseguindo compreender? Trouxe essa gente na cabeça? Trouxe as pessoas que você teve que mandar embora para crescer? Trouxe as pessoas que você teve que se afastar por um tempo. Não é escorraçar, jogar na rua da amargura, fingir que não. Não, é só um período de consagração. Trouxe elas na sua mente? Elas vão entender agora porque você foi e elas ficaram. Elas vão entender agora porque você vem aqui no domingo. Elas vão entender agora porque você deixa o happy hour e vai para a leitura. Elas vão entender agora porque que na hora do almoço vai todo mundo olhar a mulher dos outros e você fica na copa do trabalho lendo a Bíblia. Elas vão entender agora porque que você não entra no estoque para fazer farrinha. Elas vão entender agora porque que no dia da festa de 15 anos da fulana ou da beltrana, você vem primeiro no culto para poder depois ir para a festa. Elas vão entender agora, sabe por quê? Porque enquanto você foi, elas estavam bem. Quem aqui conhece gente que quando veio para Jesus estava bem? Gente que não veio porque estava bem. E gente que diz, você está indo porque você está mal. Só que Jesus está voltando. Só volta com tanto triunfo quem respeitou a hora da ida. Eu quero que você entenda uma coisa. O caminho de ida de Jesus é um caminho solitário. Ele quer ir para o deserto para ficar? E ficar só é complicado. Porque ter gente é me distrair daquilo que me faz mal. E quando eu fico só, eu lembro de tudo que me ocupa. Só que eu não estou sozinho. Eu vou ficar a sós com... Então Deus vai se ocupar daquilo que me ocupa. Eu demoro a entender isso. Mas quando eu entendo isso, eu começo a me distanciar. Porque eu não posso ficar querendo buscar nas pessoas somente aquilo que Deus pode me dar. Mas quando eu obtenho de Deus aquilo que eu preciso, eu estou em condições de voltar para as pessoas. Eu tenho condições de voltar para o trabalho, eu tenho condições de voltar às sociais, eu tenho condições de separar as coisas. Então veja, o caminho de ida, eu não vim te enganar. O caminho de ida é um caminho doloroso. O caminho de ida é mandar embora quem a gente queria estar perto, gente que distrai, gente que faz a gente rir. Só quer reconhecer que eu estou em período de busca. E eu não posso me distrair, ainda que essas pessoas sejam importantes. Eu cheguei a um tempo da minha vida onde a maturidade me obriga a entender o que é prioridade. No caminho de ida de Jesus, foi solitário, foi doloroso. No caminho de ida, a gente diz não para convites maravilhosos. No caminho de ida, a gente deixa de beijar na boca de mulheres lindas. Óbvio que eu não estou falando de mim. Eu estou falando de rapazes que estão se consagrando, porque estão no caminho de ida. Porque eles não querem beijar uma hoje e outra amanhã. Eles querem uma mulher para casar e querem ser felizes com ela. E alguém que está beijando todo mundo olha para ele ou para ela e diz, olha, você está encalhado. E como diz o pastor Mac Anderson, encalhado não é quem está sozinho, encalhado é quem casou errado. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga, o caminho de ida é difícil, mas é necessário. Agora veja, a resposta vem. O mar está açoitando o barco. A vida de quem estava distante,
Aí o texto diz que Jesus vem chegando: filhos, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro abre a boca e diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele diz: vem. E vem Pedro caminhando. Mas eu não vim falar sobre a caminhada de Pedro, eu vim falar sobre um Cristo que vem andando por cima das águas. Agora veja, ele disse para os discípulos: vão na minha frente, e mandou embora, que eu encontro vocês depois. Trocando para miúdos, o que Jesus está dizendo é: me respeitem a minha ida, que eu encontro vocês na volta. Aí veja bem, a ida vai ele isolado, na ida vai ele sozinho, na ida vai você triste, na ida vai você tendo que lidar com problemas que ninguém entende, na ida é você tendo que mandar embora gente que você gostaria que ficasse, na ida é você entender que os prazeres da carne não podem te fazer mudar as prioridades de Deus. A ida é dizer não para as festas, a ida é andar, é entender o seu tempo com Deus, a ida é largar a Netflix e a pipoca, dobrar o joelho, entrar no quarto e fechar a porta. A ida é dizer não para algumas amigas. A ida é travar o cartão de crédito e não tentar compensar a minha depressão comprando sapato. A ida é difícil, a ida é dolorosa. Na ida eu vou falar com Deus do que me machuca, da ida eu vou contar para Deus aquilo que eu ouvi. Só que Jesus vem andando por cima das águas do mar revolto. Veja, o mar não para. Já parou para olhar o texto? Jesus vem andando sobre as águas e o texto diz que o mar continua revolto, porque a vida dos outros não muda só porque a nossa mudou, mas quando a nossa muda, a gente volta com o poder de controlar a tempestade na vida dos outros. Vem Jesus andando por sobre as águas. Olhe para esse crente, libera para ele a palavra e diga: me espera na volta. Não, olhe para ele de novo e diga: me espera na volta. Aquela pessoa que ficou em casa vai entender o que você vem fazer na igreja quando ela estiver em depressão e você botar o pé em casa e ela sentir a alegria do Espírito Santo. Aí ela vai entender o que você vem fazer aqui. Aquele chefe do trabalho, aqueles amigos que ficam no happy hour depois da faculdade vão entender por que na hora do tempo você lê a Bíblia ao invés de colocar a cerveja para dentro. Sabe quando? Quando elas estiverem no banheiro se drogando e você estender as suas mãos e ela for curada, ela vai entender por que você lê a Bíblia enquanto ela bebe. O Senhor está dizendo para alguém: você vai entender a minha ida quando eu estiver voltando. Olhe para essa pessoa, olhe para ela e diga para ela: eu estou indo assim. Assim como? Olhe para cá. Eu estou indo assim, cansado. Eu tenho ido assim, solitário, reclamando. Não precisa nem falar não para eu não te cansar. Faz só o gesto assim. Isso aqui agora, a partir de hoje, é um código entre nós. Tem gente que vê você no meio do caminho na ida e diz: vai fazer o que na igreja? Tu já serve Deus há 2 anos e teu casamento é uma prova? Tem gente que te vê na ida, diz: teu filho não presta, joga isso no centro de recuperação e esquece que existe, porque viu você chorando na ida. O Senhor está dizendo: poupa a palavra, faz só assim, ó. Porque tudo que vai... Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui que se você não vigiar eu vou dançar. E se tiver Mical hoje aqui vai ficar estéreo, porque eu não vou parar de sentir mover por causa da sua opinião. Oh, aleluia! Comece a tocar alguma coisa aí, porque a voz de Deus é atuante em meio aos louvores. Oh. O Senhor está dizendo: se você respeitar o caminho de ida, se você entender que receber Jesus é às vezes vir sozinho aqui na frente, isolado, é às vezes ser o único cristão no meio de uma família de gente ateu. Mas se você entender que o caminho de ida precisa ser feito,
Você vai mostrar para muita gente na volta a diferença que fez você caminhar em meio à dor, a diferença que fez você reconhecer a Cristo como Senhor. O mar está revolto, as ondas açoitam o barco e vem Jesus caminhando sobre as águas. Irmã Camila, eu não entendi, vai entender agora. Jesus está dizendo: você vai orar descendo, mas volta por cima. Você volta por cima. Ou eu vou dizer de novo: você volta por cima. Você vai assim, ó. Você vai assim: Senhor, me ajuda. Você vai assim: Senhor, me blinda. Você vai assim: Senhor, me explica. Você vai assim: Senhor, me guarda. Você vai assim: Senhor, me dá poder. Você vai assim: Senhor, me cura. Você vai assim: Senhor, tem misericórdia. Você vai humilhado, mas você volta dizendo: calma, família, que eu tô chegando. Calma, marido, que eu tô indo pra casa. Calma, igreja, que eu vou ajudar o departamento. Calma, pastor, que eu vou te ajudar. Calma, eu tô chegando. Me espera na volta. Fica de pé, fica de pé. Me espera na volta. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Celebre. Não é para um, não é para dois. Você vai dizer para pelo menos 3 pessoas. Você vai dizer para ela desse jeito: me espera na volta. Vai, diz agora. Espera na volta. Na volta eu venho por cima. Na volta o mar não me mata. Na volta a depressão não me sufoca. Na volta o alcoolismo não me afronta. Na volta o viciado é liberto. Na volta quem me açoita vai ter que parar de bater. Na volta quem me humilha vai ter que me honrar. Na volta quem me afronta vai me respeitar. Me espera na volta, na volta, na volta, na volta. Eu estou voltando. Demônios já estão com medo. Espíritos malignos já estão apavorados, porque eles estão olhando a hora e estão dizendo: é 10 horas, daqui a pouco ela chega em casa. Corre!